Olá, tudo bem, pessoal? E no vídeo de hoje o tema irá se chamar O Descanso de Quem Confia. Deus não está atrasado. Você já teve a sensação de que Deus se esqueceu de você? Você orou, esperou, pediu uma resposta e nada aconteceu. Enquanto você esperava, parecia que outras pessoas estavam avançando. Outros estavam conquistando aquilo que você tanto desejava. E talvez em algum momento você tenha pensado: Deus, por que comigo está demorando tanto? Talvez o que mais esteja machucando você não seja apenas a espera, é o silêncio. É olhar para uma situação e nem não entender porque Deus ainda não mudou aquilo. Mas hoje eu quero te lembrar você de uma verdade. Deus não está atrasado. O fato de Deus ainda não ter feito não significa que Ele não esteja trabalhando. Existe uma diferença entre Deus estar em silêncio e Deus estar ausente. E talvez você esteja interpretando o silêncio de Deus como abandono, mas Ele continua aí. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, a palavra de Deus diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1 nos ensina algo poderoso. Existe um tempo determinado para cada coisa. Nós queremos respostas imediatas. Queremos que Deus resolva hoje aquilo que estamos enfrentando há meses ou até anos. Mas Deus não trabalha simplesmente de acordo com a nossa ansiedade. Ele trabalha de acordo com o propósito. E essa é uma das coisas mais difíceis da fé. Continuar quando ainda não conseguimos enxergar. O problema não é Deus ter um tempo. Muitas vezes pensamos: se Deus realmente estivesse comigo, isto já teria acontecido. Mas será que demora significa abandono? Não. Às vezes aquilo que chamamos de demora é simplesmente Deus preparando o momento certo. Pense em uma semente. Quando você planta uma semente, você não vê imediatamente uma árvore. Durante um período parece que nada está acontecendo, mas debaixo da terra existe um processo acontecendo. A raiz, ela está crescendo. A vida está se desenvolvendo. E no momento certo, aquilo que estava escondido começa a aparecer. Talvez sua vida esteja assim hoje. Você olha e pensa: nada está acontecendo. Mas Deus pode estar trabalhando justamente onde seus olhos não conseguem enxergar. Quando o descaso das pessoas machuca. Existe também outro tipo de espera. Quando esperamos algo das pessoas. Esperamos uma ligação, uma mensagem, um abraço, uma oportunidade, uma demonstração de carinho. Esperamos que alguém reconheça nosso esforço. E quando isso não acontece, sentimos que fomos esquecidos. Talvez você tenha confiado em pessoas que decepcionaram você. Talvez alguém tenha prometido que estaria ao seu lado e desapareceu. Talvez você tenha dado o seu melhor e recebeu descaso em troca. Mas existe uma coisa que precisamos entender. Pessoas podem falhar com você, Deus não. Pessoas podem esquecer, pessoas podem abandonar. Pessoas podem não perceber o seu valor, mas Deus conhece você profundamente. Ele conhece suas lágrimas, conhece suas noites difíceis, conhece aquilo que você não conta para ninguém. E mesmo quando ninguém percebe sua luta, Deus percebe. Deus não esqueceu a sua oração. Talvez exista uma oração que você faz há muito tempo. Uma oração que você até parou de repetir porque se cansou de esperar. Você pode ter pensado: talvez Deus não queira mais. Mas cuidado para não transformar a sua frustração em uma conclusão sobre Deus. O silêncio não significa não. A espera não significa abandono. E a demora não significa que Deus perdeu o controle.
Às vezes Deus está dizendo, ainda não. E o ainda não de Deus também é uma resposta. Porque Deus conhece o amanhã enquanto nós conhecemos apenas o hoje. Nós enxergamos o momento. Deus enxerga o propósito. Talvez você esteja no meio do processo. Existe uma grande diferença entre estar perdido e estar em processo. Quando estamos no meio do processo, não conseguimos entender tudo. José passou por isso. Ele recebeu uma promessa, mas depois enfrentou rejeição, injustiça e prisão. Humanamente falando, parecia que a promessa estava cada vez mais distante, mas Deus estava conduzindo José. O que parecia atraso fazia parte da preparação. O que parecia abandono fazia parte do caminho. E no tempo determinado, aquilo que Deus havia preparado aconteceu. Talvez hoje você esteja vivendo o capítulo que não entende, mas não abandona a história, porque ainda não chegou ao final. Não desiste por causa da espera. Talvez você esteja cansado, talvez esteja dizendo, eu não aguento mais esperar. Mas eu quero dizer algo para você. Não tome decisões permanentes por causa de uma fase passageira. Não abandone sua fé por uma oração ainda não respondida. Não desista de Deus porque uma porta ainda não se abriu. Não conclua que Deus não está trabalhando simplesmente porque você não consegue enxergar o trabalho dele. Continue, ore, confie, permaneça, porque existe um tempo para plantar, existe um tempo para esperar e também existe um tempo para colher. Deus sabe a hora certa. Nós queremos o milagre imediatamente, mas Deus sabe quando o milagre será realmente uma bênção. Talvez você esteja pedindo uma porta, mas Deus está preparando você antes de abrir essa porta. Talvez você esteja pedindo uma mudança, mas Deus esteja primeiro mudando algo dentro de você. Talvez você esteja pedindo alguém, mas Deus esteja ensinando você a não colocar sua esperança completamente nas pessoas. Talvez você esteja pedindo uma resposta e Deus está fortalecendo sua fé enquanto você espera. O processo também faz parte do propósito. Uma palavra para você hoje. Se você está esperando alguma coisa de Deus, não permita que o tempo faça você esquecer de quem Deus é. Olhe para trás. Lembre-se de quantas vezes você achou que não conseguiria e conseguiu. Quantas portas se fecharam e depois você entendeu o motivo. Quantas situações pareciam impossíveis e de repente, de alguma maneira, Deus sustentou você. Você chegou até aqui. E se Deus sustentou você até aqui, Ele continuará sustentando você. Talvez você não saiba quando a resposta virá, mas você pode continuar escolhendo confiar em quem conhece o momento certo. Eclesiastes 3:1 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado. Então, se hoje você está esperando, não pense que Deus está atrasado. Deus não perdeu o controle da sua história. O relógio de Deus não funciona de acordo com a nossa ansiedade. Existe um tempo para cada propósito. Talvez você não veja nada acontecendo, mas continue confiando. Talvez você esteja cansado, mas continue caminhando. Talvez tenha sido decepcionado pelas pessoas, mas não permita que o descaso delas faça você duvidar do cuidado de Deus, porque pessoas podem falhar. Deus permanece fiel, e quando chegar o tempo determinado, você vai olhar para trás e entender que algumas coisas não aconteceram antes porque Deus estava preparando algo maior do que conseguiria enxergar. Então respire, acalme o coração, continue confiando. Deus não está atrasado. Ele está trabalhando no tempo certo. Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários. Eu vou confiar no tempo de Deus. E se você conhece alguém que está cansado de esperar, compartilhe esse vídeo com alguém. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessa palavra hoje. Que Deus abençoe e um grande abraço. Se inscreva no canal, deixe o like e acompanhe os nossos próximos vídeos.